Olá, tudo bom com vocês? Hoje o tema da nossa conversa é procrastinação. Quantas vezes nós deixamos de fazer atividades importantíssimas porque achamos que seria chata ou seria complicada, não é mesmo? Bom, isso acontecer uma vez ou outra é normal. O problema é quando isso vira um hábito. Daí muitas pessoas deixam de fazer coisas importantíssimas para o alcance dos seus objetivos porque se tornaram procrastinadoras. Você sabia que 1 em cada 5 pessoas são procrastinadoras? Pois é. Só que quando eu falo isso, eu não estou querendo naturalizar a procrastinação. Pelo contrário, eu estou querendo dizer que por mais comum que pareça ser, a gente tem que encontrar a raiz desse problema para, enfim, trazer a solução. Porque muitas coisas importantíssimas deixam de ser criadas, realizadas por causa da procrastinação, que é a inimiga número 1 da produtividade. Muitas vezes a gente confunde preguiça com procrastinação. Só que essas duas palavras não são sinônimas. Quando a pessoa tem preguiça de fazer alguma coisa, ela não tem vontade de fazer aquilo. E a pessoa que procrastina, ela tem vontade, às vezes ela tem muita vontade, só que tem algo que a bloqueia, tem algo que a trava. Então, quando a gente fala em bloqueio, o que vem logo à nossa mente? Crenças limitantes. Então, eu quero dizer para vocês que a procrastinação é o fruto de alguma crença limitante. Alguma coisa que nos aconteceu ou que nos disseram há muito tempo atrás, quando nós éramos crianças, adolescentes, e que a gente traz isso como verdade e que faz com que a gente procrastine. Existem muitos motivos pelos quais as pessoas procrastinam. Eu trouxe para vocês os 4 mais comuns. Um deles é o medo do fracasso. A pessoa tem tanto medo de fracassar, tem tanto medo de errar, que ela deixa de fazer o que tem que ser feito. E o mais interessante é que esse medo de fracasso é mais medo de julgamento dos outros. O que será que vão pensar de mim se eu fracassar? Será que vão achar que eu sou incompetente, que eu não sou capaz? E por causa dessas coisas, ela acaba se paralisando, ela acaba procrastinando. O segundo motivo é bem interessante, porque ele é exatamente o contrário do medo do fracasso. Ele é o medo do sucesso. Vocês acreditam que tem gente que tem medo do sucesso? Pois é, mais pessoas do que vocês imaginam. O que é o medo do sucesso? É o medo de não conseguir arcar com as responsabilidades que o sucesso traz. Às vezes é o medo de ficar arrogante quando o sucesso chega. É o medo de perder amigos, que os amigos ou familiares se afastem com isso, com o sucesso. E aí, se ela tem alguma coisa muito importante que vai trazer um sucesso para ela, ela deixa de fazer por causa desta crença limitante. Um outro motivo é o perfeccionismo. Ser perfeccionista em um grau menor é até produtivo para nós, porque faz com que a gente faça as coisas bem feitas. Mas quando ele chega a ser uma obsessão, ele é muito prejudicial, porque muitas vezes a pessoa deixa de fazer o que tem que ser feito, porque ou ela faz da maneira mais perfeita possível, ou ela prefere não fazer. E aí ela esquece que é a prática que leva à perfeição, não é mesmo? E um motivo também muito comum é o medo da mudança. Às vezes, aquela atividade, o alcance daquele objetivo, vai mudar alguma coisa na vida da pessoa, ou no relacionamento, ou no campo profissional, ou no campo pessoal, ou financeiro. E ela tem medo de mudança. Existem muitas pessoas com medo de mudança. São pessoas que preferem ficar na sua zona de conforto, sejam elas boas ou ruins, a ter que mudar. Então, elas começam a procrastinar a atividade que vai trazer essa mudança. Mas a procrastinação,
ela pode ser eliminada. Isso vai depender de alguns hábitos que nós temos que construir, que ir fazendo dia a dia, para que a gente não dê espaço para procrastinação. Uma dica que eu dou para vocês é: gerenciem os sentimentos de vocês. Quando vocês se conhecem, vocês não dão espaço para esse tipo de coisa. Procurem investir tempo no autoconhecimento, no autodesenvolvimento. Quando vier a procrastinação, quando vier aquela vontade de parar, vocês vão pensar: por que eu estou sentindo isso? O que isso traz para mim? Por que essa atividade está me provocando esse sentimento? Procurem olhar para dentro de vocês. Com certeza lá vai estar a resposta. Uma outra dica é: reforce o senso de continuidade. Se vocês têm uma atividade para fazer que não vai dar para terminar no mesmo dia, deem continuidade. Faça um pouco hoje, um pouco amanhã, um pouco depois da manhã e assim sucessivamente. Cada dia um pouco. Mas não comecem hoje para fazer a outra parte só daqui a uma semana, daqui a um mês, daqui a um semestre, porque daí com certeza a procrastinação vai se alojar bonito aí. Uma outra dica é: visualize os resultados da tarefa realizada. Visualize você terminando, você finalizando aquilo, as coisas boas que aquilo vai trazer. Às vezes só o fato de finalizar. Às vezes a gente faz digamos, quando eu fazia crochê, eu fazia um crochê, ia fazendo devagarinho. Quando terminava, a sensação de ver aquilo pronto era tão boa, tão gostosa, que só o fato de terminar já me trazia um prazer enorme. Então vamos sempre visualizar o final, mesmo antes de acabar, para que a gente consiga afastar a procrastinação. Uma outra dica é: faça um planejamento que tenha lugar, que inclua imprevistos. Por exemplo, se você tem uma agenda muito cheia, você fez um planejamento para aquele dia, mas está tudo muito cheio, muito encostadinho. Se você tiver um imprevisto, você deixa de fazer alguma coisa. E aí você vai fazer só depois, ou então nem vai fazer aquilo. Então dê um espaçozinho, se aquilo não der certo, você faz daqui a 1 hora, mas que você faça, e faça naquele dia, tá bom? Essa dica é muito importante. E uma dica também que é muito importante é: dê passos pequenos. Se você procrastinou a sua vida inteira, ou se você vem procrastinando há um tempão, não vai terminar com a procrastinação no mesmo dia. Não. Hoje dê um passo, amanhã dê outro, faça alguma coisa, se observe, faça a sua agenda, vai devagar. E como eu falei antes, o importante é dar continuidade. Você vai ver que você vai conseguir vencer a procrastinação e você vai conseguir, daqui a alguns meses, a perceber que você deu passos enormes e muito importantes para a realização dos seus objetivos. Espero ter ajudado vocês. Se fez sentido, curta, compartilhe com amigos, com pessoas que você acha que pode ajudar, tá bom? Um beijo grande. Tchau, tchau.